Pronto aí, pessoal? Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre aquela que é a religião com o maior número de seguidores no planeta. São mais de 2 bilhões de fiéis, que é o cristianismo. O cristianismo, essa religião, tem esse nome porque o seu fundador teria sido Jesus Cristo. Sabe o que significa Jesus Cristo? Cristo é uma palavra de origem grega, significa ungido. É a tradução do grego da palavra Messias. Messias é hebraico. Messias significa o quê? Ungido também. Salvador é Jesus. Yeshua significa Deus salva. Jesus vem do hebraico Yeshua. Era chamado na época de Jesus de Nazaré. Posteriormente, que os cristãos, influenciados ali pela cultura grega e a língua grega, colocaram Jesus e o sobrenome Cristo nele. O Cristo é um adendo posterior. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, não Cristo, porque Cristo é uma palavra de origem grega. Mas como o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, todos foram escritos em grego, e alguma coisa ou outra ali em aramaico, é por isso que Cristo acabou se predominando, e é também a forma como aqueles que conheciam os discípulos de Jesus os chamavam, passaram a chamá-los de cristãos, os seguidores do Cristo. Cristo é ungido, é o mesmo que Messias. Então o cristianismo tem como livro sagrado a Bíblia. A Bíblia é uma palavra também de origem grega, vem de biblos, significa livros. Então, a Bíblia é um conjunto de livros. Quantos livros tem a Bíblia, vocês sabem? 66. 66 na versão protestante. A versão católica tem 73 livros. A divergência está no Antigo Testamento das duas. No Antigo Testamento dos evangélicos protestantes tem quantos livros? 39. E dos católicos? 46. Tem 7 livros a mais. Qual que foi o B.O.? Quando Deus ficou 400 anos sem falar com a humanidade, na Bíblia protestante dos evangélicos não escreveram nada. Isso foi um dos fatores. Na católica, essa é a justificativa protestante. isso, Cientificamente é a seguinte, a explicação, né? Segundo a ciência histórica. Porque aí não tem essa questão de Deus parou de falar com a humanidade. Ficou 400 anos sem falar e depois vem Jesus, porque teve João que também precede Jesus, não tem nada escrito ali. Teve outras figuras também religiosas desse período de 40 anos, inclusive estão em 1 e 2 Macabeus na Bíblia dos católicos. Os Macabeus, inclusive eles não são inspirados numa revolta ali. Então há controvérsias nessa interpretação, há muito B.O. envolvido nisso aí, mas os católicos, eles admitem 7 livros que são até mais antigos do que 400 anos. Dos 7 livros tem Daniel, parte de Daniel, tem Judite, que é muito mais antigo, que está lá no contexto em que Deus falava com a humanidade. Então, essa justificativa aí é meio que falhada no sentido histórico, científico da coisa, né? Então, esses 7 livros que admite, não existia a versão deles em hebraico. Esse é o problema. A versão que existia deles era em grego. E aí, quando se reuniram os judeus para poder estabelecer o cânone, que é os livros sagrados que eles admitem, eles falaram, esses aqui nós não vamos aceitar, esses são deuterocanônicos, vieram depois, ou são apócrifos, né? Escrito ali, meio falhado, porque é grego. Nós só admitimos como revelado por Deus livros que foram escritos em hebraico ou aramaico. Aí tem essa divisão. Os católicos sempre usaram, porque é a tradição mais antiga, o protestantismo é do século XVI. No século XVI, Lutero e outros reformadores, eles vão pegar como referência a Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica não tinha esses 7 livros escritos em grego, né? Tinha 1 e 2 Macabeus que estava nesse intervalo, que você fala de 400 anos, mas tinha livros antigos que estão. Tem Eclesiastes, ou Eclesiastes, não sei, um dos 2, que também é mais antigo, né? O Sirácida, né? Então tem
algumas divergências em relação a isso. Agora, no Novo Testamento, das duas religiões, é a mesma versão. São 27 livros. 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Oi? Então, os 4 evangelhos, depois vem Atos dos Apóstolos, que teria sido escrito também por Lucas, mas há controvérsias também. Aí tem a ciência aí, que os cientistas da Bíblia, que estudam os escritos bíblicos, eles não admitem todas as coisas que aí estão escritas no sentido histórico. Então, provavelmente não foi Lucas que escreveu o Evangelho, essas cartas, provavelmente não foi João que escreveu o Evangelho de João, nem o Apocalipse, mas a tradição atribui a eles. Por exemplo, Moisés. A galera protestante segue a galera judaica, mas nem os judeus hoje mais defendem isso. Aí quem está defendendo isso isoladamente são evangélicos e protestantes. Mesmo assim, não todos os protestantes. Só os protestantes mais recentes, pentecostais e neopentecostais. Porque luteranos e presbiterianos, por exemplo, sabem que quem escreveu a Torá, ou o Pentateuco, não foi Moisés. Mas dizem que foi Moisés. Por que não foi Moisés? O alfabeto hebraico ele foi criado no século X. Moisés viveu no século XIII a.C. Então temos o B.O. Como é que Moisés escreveu algo antes de um alfabeto hebraico existir? Então, como é que ele escreveu isso? Com o dom da língua, pela nossa... Escrever. Isso. Então... Você fala que foi Moisés que escreveu? Então, a gente acredita que Moisés escreveu pelo dom que Deus deu. Não sei, sem alfabeto. Não tinha alfabeto hebraico ainda, não tinha sido criado. Como que ele escreveu sem ter alfabeto? Mas quando chegou o alfabeto, o pessoal só deu uma traducida, não. Aí vocês, por isso que eu estou falando, é preciso estudar para... não dá BO, né? Porque o que acontece muito hoje em dia é que a galera estuda de orelha, ou de que eu ouvi falar, não estuda cientificamente a coisa. E aí, quando vai ter que debater e entrar em confronto com quem é um pouco mais estudado, acaba passando vergonha em alguns contextos, né? Por isso que é importante o conhecimento, o estudo, por isso que a escola está aqui para isso, para a gente poder não aceitar o que nos falam por aí. Tentar saber das coisas. Não tem como alguém escrever sem ter alfabeto. Aí o que se fala? Que as histórias foram transmitidas pela tradição oral. Aí por isso que é importante você ser historiador. Na aula de história depois vocês perguntam para o professor de história. A tradição oral é a tradição transmitida de boca a boca. Oi? Quem tinha pedido primeiro aí? Então, é uma questão aí complexa. Hoje há muitos estudos e até as protestantes históricas admitem esse mesmo fato. Não foi Moisés, assim como não foi Davi que escreveu os Salmos. Isso aí é atribuição posterior. Provavelmente na tradição oral que era transmitido, o salmo como era cantado, era música, era mais fácil de decorar. Alguns livros também eram musicados, ou seja, também transmitidos oralmente. Aí quando eles inventaram o alfabeto, aí eles transcrevem essa tradição. E aí estamos falando aqui de ciência, né? De estudo científico da coisa. E por isso que muita galera aí religiosa não aceita a ciência. Mas eu, como professor, estudo ciência, estudo religião há mais de 20 anos. Fui seminarista, dei para ser padre, conheço bem e sei o que estou falando, né? E domino relativamente bem o assunto, por conta de tantos anos estudando. Agora, o que acontece muito hoje em dia, infelizmente, é que em cada esquina se cria uma igreja com um sujeito que se formou pastor em 6 meses. Aí, como é que um sujeito desse acha que conhece toda a história bíblica para poder transmitir e pregar sobre aquilo? Ah, Jesus ou o Espírito Santo me inspirou. Essa é a justificativa. É uma justificativa também extremamente problemática. Por que essa justificativa é problemática? Porque nós temos hoje 100 mil denominações cristãs diferentes no mundo. Qual delas é a verdadeira inspiração do Espírito Santo? Se o Espírito Santo que fala, revela para o indivíduo, a partir do que ele lê e interpreta, se é tão livre assim, esse Espírito Santo está meio confuso. Ele está parecendo uma torre de Babel, falando com que cada pessoa comunique numa linguagem diferente, ninguém se entende. Percebe as contradições? Professor, você tem religião? Atualmente sou agnóstico, né? Não
Não sei se existe ou não, qual que é certo ou não. O agnóstico é diferente do ateu. O ateu acredita que Deus não existe. Em grego é Deus, A é uma partícula de nação, não. O agnóstico, gnose em grego é conhecimento. A é não. Ou seja, para o agnóstico não dá para saber. Eu não sei. A partir do que eu estudei, eu não sei dizer para você qual religião é verdadeira. Não sei se o que estão pregando por aí em nome de Deus foi de fato Deus que falou ou Deus que revelou. Eu não sei. Eu gostaria que existisse vida após a morte, que existisse um Deus que é paz, amor e tudo que Jesus pregou, mas não sei se existe. Compreende? A minha perspectiva é diferente do ateu. O ateu fala, Deus não existe. Eu não sei se existe ou não. Oi? Você é ateu? Então, essa é uma perspectiva, né? Mas voltando aqui, vamos falar de Mateus, para a gente ver o tanto que é problemático a questão de interpretação bíblica, né? Porque lá em Mateus, capítulo 17, versículo 27, nós temos a questão do imposto do templo. E aí, né, de quem os reis da terra cobram tributos e impostos? O questionamento de Jesus, né? Há uma crença num Deus provedor. E Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará para aqueles que nele creem. Então Deus é uma providência que comanda todas as coisas. Nada acontece sem que seja da vontade de Deus para o cristão. Então esse episódio teria acontecido em Cafarnaum, no Mar da Galileia. Jesus, que é o Messias significa ungido, é o Filho de Deus, Emanuel significa Deus conosco, seria o próprio Deus encarnado. Para o cristão é aquele que acredita que Jesus é Deus. É um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, Filho de Deus, durante sua pregação na Galileia, ele pregou principalmente nos arredores. Jesus não pregou, quase não pregou em Jerusalém e quase não pregou na sua cidade natal, que era Nazaré. Porque ele dizia que um profeta só não é reconhecido na sua própria terra. Ele não era reconhecido entre os dele, entre os parentes e amigos dele. E dentro de Jerusalém também ele chegou a ter problemas. Foi lá que ele foi perseguido, preso, morto, né, crucificado. Foi lá também que ele entrou em atrito com a galera do templo. Ele chega lá no templo, as pessoas tinham transformado o templo de Deus em quê? Um lugar de comércio. Estavam comercializando a graça de Deus. Isso é o que acontece também hoje em muitas igrejas, né? Usam o nome de Deus, mas querem arrancar o dinheiro dos fiéis. E aí, era a mesma coisa que acontecia naquele tempo. Jesus, o que ele faz? Ele briga, expulsa os comerciantes, os vendedores do templo. Então Jesus fica muito puto com isso, na verdade. E hoje tem gente que fica rico, milionário, inclusive não quer pagar imposto. Muitas igrejas, aliás, as igrejas hoje no Brasil não pagam imposto. Elas têm isenção de imposto. E por isso que as igrejas têm uma relação muito forte com a política. Existe uma bancada política no Congresso, por exemplo, que é a bancada da Bíblia. A galera que foi eleita por conta da sua atividade religiosa. E o que eles defendem lá? Os interesses dos cristãos, entre aspas. Na verdade, estão defendendo os interesses das igrejas particulares deles e querendo não pagar impostos. Mas se Deus prover tudo, Deus não vai prover o dinheiro para a igreja pagar o imposto, para depois esse imposto retornar para a população? É uma galera que fica milionária. Tem gente aí das igrejas, tem líderes religiosos que estão bilionários. Né? Não é nem bilionário, é bi. Isso é bem problemático. Eu não lembro de Jesus ser rico assim, ser tão poderoso. Jesus dizia que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Aqueles que me seguem, né, o jovem rico vai querer seguir Jesus e fala: Jesus, o que eu preciso fazer para te seguir? Ele falou: vai, vem tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem e me segue. Ou seja, para você seguir a Cristo, você tem que se apartar ou renunciar aos bens materiais. Não que você vai viver a pobreza da miséria, mas Deus proverá. Proverá não uma vida de abastança, não uma vida, pelo contrário. Jesus fala que aqueles que resolverem me seguir, que tomem a sua cruz e me sigam. Ou seja, o segmento de Cristo será um segmento não de uma vida boa, rica e cheia de... Né, será um segmento aí onde você enfrentará muitos desafios, principalmente perseguição.
Mas a teologia de hoje, a teologia mais em voga de alguns movimentos religiosos, é a teologia da prosperidade. É que se você seguir a Deus, sua vida será abençoada e você vai ficar rico. Por quê? Porque Deus não quer ninguém pobre, miserável. A pobreza é coisa do capeta, do diabo, do demônio, né? Tem essas pregações assim. Isso é muito problemático quando você estuda a Bíblia num contexto geral. Porque você não acha, pelo menos no Novo Testamento, você pode achar isso no Antigo Testamento, que é a teologia da prosperidade, porque no Antigo Testamento, algumas vertentes do judaísmo não acreditavam em vida após a morte. Não acreditavam em vida após a morte. Portanto, se Deus tinha que abençoar, tinha que ser nessa vida, porque não haveria outra. Então existiam vários partidos no tempo de Jesus que tinham crenças totalmente diferentes. Alguns acreditavam em vida após a morte, outros não. Inclusive essa crença da vida após a morte, ela vem dos egípcios. Os egípcios, eles pegam isso da religião egípcia. Até então não tinha essa crença dentro do judaísmo. Entre os egípcios, eles tinham a crença que depois da morte você seria julgado. Seu coração seria colocado numa balança. Do outro lado colocaria uma pena. Se o seu coração fosse mais pesado que uma pena, você seria condenado. Então, essa é muito próximo, ou muito parecido com a noção de julgamento que virá depois, posteriormente. Porque quando você morrer, segundo a concepção cristã, você vai ser julgado. Se sua alma não for leve como uma pena, ou seja, se ela estiver carregada de pecado, você vai para o inferno. Essa é a crença cristã. Então Pedro estava lá junto com Jesus, quando ele falou sobre os impostos. Pedro era um pescador, um dos discípulos favoritos de Jesus. Inclusive Jesus vai falar: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, tudo que você desligar aqui na terra será desligado também no céu. E aí, os católicos dizem que por conta dessa passagem, Pedro seria o primeiro papa, o primeiro líder da igreja. Aí vem os evangélicos e dizem: não, mas logo em seguida Jesus falou: aparta-te de mim, Satanás, para Pedro, porque Pedro nega Jesus depois e fala umas merdas logo em seguida. Mas só que depois, lá no Evangelho de João, depois Jesus ressuscita, ele fala com Pedro novamente: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então mais uma vez ele confirma Pedro como líder da igreja primitiva. Quer dizer que isso é a igreja católica, né? Então que é a interpretação católica e a divergência entre os católicos e os protestantes em relação a isso. Então tem os coletores de impostos, que são funcionários do Estado em geral, mal vistos, aí devido às suas práticas corruptas, e aqui mostra tudo isso. Jesus, ele dizia que o meu reino não é deste mundo. Os judeus da época esperavam um Jesus Cristo libertador político, porque na época o povo judeu estava submisso a quem? Ao Império Romano. E nessa época também, o próprio templo, então, o povo tinha que pagar dois impostos: o imposto para o Império Romano e o imposto para o templo. E aí chega os coletores, aliás, na verdade chega os sacerdotes do templo e questionam Jesus: Jesus, o que a gente tem que fazer em relação aos impostos? Aí Jesus vai e fala: qual que é a imagem que está aí nessa moeda? Vai falar a imagem de César. Então Jesus fala: então dai a César o que é de César. Então Jesus diz que tem que pagar imposto. E as igrejas hoje não pagam imposto. Oi? E ele vai inclusive falar para o Pedro, e o Pedro acha uma moeda de 4 dracmas, se eu não me engano, na boca de um peixe, e vai pagar o imposto em nome ali de Jesus, seu discípulo, porque todo mundo tinha que pagar o imposto na época, né? Então o imposto é pago. Jesus não disse que o imposto tinha que ser tirado, mas as igrejas hoje não querem pagar impostos, querem se livrar disso aí, e tem muito político lá trabalhando para os interesses dela, para que esses líderes fiquem cada vez mais ricos, né? As igrejas são instituições poderosíssimas economicamente. Tem até canal de televisão aí hoje em dia, e o trem. E Jesus falava que não era um líder político. E aqui também mostra que Jesus não tinha nenhum tipo de também aspiração revolucionária. Tem muito, aí tem a galera de direita e de esquerda, né? A direita acredita que Jesus escolheu um líder, um Messias, um Jair Messias Bolsonaro. A esquerda acredita numa revolução. Jesus não fala nem de uma coisa nem de outra. Jesus não fala nem que o político tem que ser o político que ele quer. E Jesus não fala em momento algum em fazer uma revolução no mundo para instituir o regime que eles desejam. Mas os dois lados instrumentalizam Jesus. O que é instrumentalizar? Usam Jesus como desculpa para poder defender os seus interesses políticos. E principalmente interesses financeiros. Porque essa galera, na verdade, não está nem um pouco preocupada com a vontade de Deus,
Até porque eles contradizem tudo que a Escritura diz, em especial tudo que Jesus pregou. Então Pedro acha uma moeda na boca de um peixe nas praias do lado de Cafarnaum, e foi essa moeda que paga o imposto ali de Jesus e dos apóstolos. Então, mais uma vez, esse episódio mostra que Jesus não tinha interesse nenhum em interferir na política. E hoje o que mais tem é cristão querendo eleger ou destituir político, né? Jesus não estava nem político. Jesus dizia que o reino dele não era desse mundo e que o mandamento dele, ou os 10 mandamentos, ele resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É isso que o cristão tem que fazer. E não ficar brigando por causa de político. Mas tem gente que deturpa completamente o evangelho, inclusive um dos maiores líderes evangélicos do país pagou no último final de semana para poder acontecer todo um evento lá na Avenida Paulista para defender um político. Será que isso aqui está de acordo com o que Jesus defendia? Isso que é importante a gente ler e estudar para não ser enganados por esses indivíduos que na verdade acabam se encaixando mais numa outra passagem bíblica, que o próprio Jesus dizia: vai chegar um momento que virão em nome de mim falsos profetas, dizendo que defendem meus interesses, minha vontade. É bom a gente tomar cuidado com essa galera, né? Pagar imposto, fazer o que tem que fazer, não pensar em revolução, que não é isso que Jesus queria. Se você for cristão, todas essas coisas que a galera de hoje defende em nome de Jesus Cristo, parece que não está muito de acordo com o que está lá na Escritura. Beleza? Tranquilo? Bravo? Por hoje é isso aí.